Olá, gente. Aqui é Geraldo Lemos Neto. Bem-vindos ao programa Saber Além da Vida. Nós estamos aqui com João Pedro Prado para conversar com você sobre a vida após a morte, sobre os conhecimentos do Espiritismo cristão com Allan Kardec e Chico Xavier e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, a ideia desse programa, desse esforço aqui nosso, é trazer uma conversa que seja simples, que seja bacana, que seja feliz para todos nós relativamente a esses temas que todos nós vivemos, que relacionam a vida material e a vida espiritual. Como o Geraldinho colocou muito bem, sempre tendo em vista toda a palavra, todo o contexto do nosso amado Senhor Jesus Cristo e todo o desdobramento do Espiritismo cristão, principalmente com o nosso codificador Allan Kardec e com Chico Xavier. Depois que a gente morre, a gente reencontra quem a gente ama? Eu acredito que sim, a gente possa reencontrar, só que de outra forma, em outra encarnação. Talvez a pessoa que a gente ama como forma de pai ou mãe venha em forma de um relacionamento, um filho e um pai. Eu acredito nisso. Sim, a resposta é positiva. O amor nunca morre. A gente tem a certeza de que tudo aquilo que a gente constrói com amor aqui na Terra é a marca de Deus em nós mesmos. Portanto, toda vez que nós amamos verdadeiramente nossos entes queridos, aqueles que nós fazemos como os nossos laços de vida aqui na Terra, essa vida continua além túmulo e os laços de amor nunca se rompem. Nós podemos nos lembrar uma frase de Chico Xavier que dizia que a saudade é o metro do amor. Então, claro que nós vamos nos reencontrar além desta vida com aqueles que nós realmente amamos. Como o Geraldinho colocou muito bem, o amor é o grande ponto dessa grande discussão aqui que afeta a todos nós. É importante nós nos lembrarmos do que nos disse João Evangelista na sua primeira epístola: Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus. E aqueles que se amam jamais vão conhecer um adeus, jamais vão conhecer uma separação que seja absoluta, que seja estanque. E dentro dessa pergunta que você trouxe, é importante nós destacarmos as palavras do nosso amado Senhor Jesus Cristo no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, quando Jesus diz para todos nós que nós devemos usar as riquezas do mundo para angariar amigos que nos receberão nos tabernáculos eternos. Veja, nesta afirmação do nosso Cristo, a autoridade suprema aqui na Terra, nós temos o reconhecimento da nossa individualidade após a morte e nós temos o reconhecimento dessa perspectiva tão bonita de reencontro após a morte. Então, se o nosso Cristo nos disse que nós vamos nos reencontrar, que nós seremos recebidos no plano espiritual por aqueles que nos amam, certamente essa vai ser uma realidade experimentada por todos nós, sem exceção. Agora, isso vai depender da forma como essa relação se deu aqui na Terra. Se essa relação foi construída com a base sólida do amor, então certamente esses espíritos continuarão vivendo esse amor no plano espiritual. Agora, se essa relação se deu num aspecto materialista, se o interesse recíproco dessas pessoas era material uma pela outra, se elas queriam tirar vantagem, se elas pensavam no que uma poderia dar para a outra, é possível que elas não se reencontrem no plano espiritual, porque essa relação foi pautada no materialismo em aspectos materiais. As pessoas que morreram reconhecem a gente do outro lado? Eu acho que sim, porque quando a gente está no mundo material, eles ajudam no direcionamento da nossa alma. Então, quando a gente chega no outro mundo, eles reconhecem a gente. Sim, de fato esse reconhecimento existe. Nós somos espíritos imortais, pessoal, e vamos transpor os umbrais da morte e prosseguir vivendo no mundo além túmulo, aprendendo, estudando, fazendo com que as nossas possibilidades cresçam, fazendo com que o progresso espiritual aconteça. E essa parte do reconhecimento é importante porque nós não perdemos a nossa individualidade.
Nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos uns dos outros. Mas o nosso caminho é pessoal, é intransferível. E a nossa individualidade é importante que ela se mantenha para que as nossas conquistas reflitam-se nos nossos méritos. Nós todos precisamos ter méritos para progredir espiritualmente, para progredir intelectualmente, culturalmente. E para isso a gente tem que ter, sim, manter a nossa individualidade. A gente vai reconhecer os entes queridos do além e também eles vão continuar nos reconhecendo aqui na Terra. Pessoal, mais uma vez, essa questão do reconhecimento, ela é bastante explorada no contexto dos evangelhos. Quando o Cristo traz pra gente isso que eu coloquei, no capítulo 16 do Evangelho por Lucas, ele está basicamente dizendo que nós nos reconheceremos e seremos recebidos por aqueles que nós amamos aqui na Terra. Outro momento muito importante no Evangelho sobre isso é o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, na transfiguração no Monte Tabor, quando nós temos Jesus ali, num contexto literalmente trazendo Elias e Moisés numa conversa e aquela individualidade dos dois absolutamente preservada. E é importante nós destacarmos que a morte de Moisés está relatada na própria Bíblia. Então alguém que já havia morrido, claramente, sem qualquer discussão sobre isso, retorna e conversa com Jesus na presença de João, de Tiago e de Pedro. Então isso traz para todos nós a certeza, como o Geraldinho está colocando, de que a nossa individualidade será mantida. E em múltiplos aspectos haveria problemas, mesmo espirituais, se assim não fosse. Também é importante nós destacarmos aqui, mais uma vez, o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, quando nós temos uma parábola muito conhecida, que é a parábola do rico e do Lázaro. O que nós percebemos nessa parábola? A individualidade dos dois mantida e o reconhecimento acontecendo. Então, quando nós partimos de uma perspectiva cristã, evangélica, nos detendo no Evangelho, nós não temos qualquer dúvida de que, certamente, nós manteremos a nossa individualidade e nos reconheceremos. E isso, para todos nós, é motivo de fé, de esperança e mesmo de um regozijo, porque certamente nós vamos experimentar uma felicidade muito grande quando, no plano espiritual, após todas as dores que nós vivemos aqui no planeta Terra, nós reencontrarmos esses corações que são tão amados pelos nossos corações. Na psicografia de Chico Xavier, num livro maravilhoso chamado Paulo Estevão, intitulado Paulo Estevão, há um momento em que nós vemos Paulo de Tarso bastante cansado das suas dores, cheio ali de dúvidas, num momento muito difícil, como todos nós que conhecemos o cristianismo sabemos. Paulo sofreu muito, ele senta, ele tem uma conversa com João Evangelista e João Evangelista fala para ele: o justo ao lado daqueles que ele ama experimentará um júbilo, uma felicidade que são indizíveis aqui na terra. Então, a partir da palavra do nosso Cristo, que é conforto para os nossos corações, nós podemos ter muita esperança nessa felicidade, nesse reencontro que todos nós experimentaremos. Quem já partiu sente nossa saudade aqui na Terra? Acho que não. Eu acho que dependendo da pessoa, vai para um lugar tão melhor que isso esquece, sabe? É um plano, eu acredito no plano espiritual mais evoluído, sim. Olha, minha irmã, eu acho que você está enganada, porque se a pessoa evolui, ela não pode esquecer os entes queridos, porque senão seria o contrário da lei de amor. Imagine você, uma mãe, um pai, que fosse muito bom, que se transpusesse para um plano muito elevado e sentisse tanta alegria nesse plano elevado que pudesse esquecer os filhos. É quase impossível essa noção. Porque, como eu já disse antes, o amor nunca morre. O amor sempre se amplia. Ele sempre desvenda novos horizontes. Ao contrário, aqueles que realmente se amam continuam se preocupando uns com os outros, especialmente os familiares queridos que partiram antes de nós.
especialmente se eles sentem que eles podem nos ajudar. Eles continuam também orando por nós, se interessando pelo nosso destino, se interessando pelo nosso sucesso aqui na Terra. Pode ter certeza que os nossos entes queridos mais evoluídos do que nós são como que nossos guias e mentores espirituais, nossos anjos de guarda, que estão também, em nome de Deus, apostos, protegendo-nos de todos os males e fazendo com que a gente possa progredir com mais paz, com mais segurança e com mais alegria de viver. Então, essa é uma realidade que acontece. Eles se lembram de nós, oram por nós e nos protegem. Eu acho que o ponto de partida dessa reflexão é o seguinte: nós precisamos pensar como essa saudade vai ser sentida no plano espiritual. Você faz uma relação com planos espirituais elevados. Você diz que você acredita em planos espirituais elevados. Certamente a saudade é uma realidade que vai ser experimentada por todos nós aqui na Terra e após a nossa desencarnação, como muito bem colocou o Geraldinho. Agora, o modo como nós lidamos com essa saudade é que vai ser bastante diferente no que concerne à evolução dos nossos espíritos. Em um plano espiritual elevado, quando nós admitimos um espírito que alcançou esse patamar, certamente ele vai lidar com a saudade de uma forma muito mais saudável, sem um sofrimento, sem uma perturbação, sem uma exasperação, sem esses sentimentos mais difíceis que são tão comuns aos espíritos que ainda não evoluíram. E, de outro modo, aqueles que desencarnaram numa situação mais difícil, mais complicada, com mais débitos, eles vão lidar com essa saudade de uma forma bastante difícil. E isso pode trazer uma certa perturbação, tanto para o espírito como para as pessoas que são o alvo dessa saudade. Porque as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles nos inundam e eles vão em direção das pessoas que nós amamos, das pessoas nas quais nós estamos pensando, das pessoas das quais nós estamos sentindo saudade. Então, eu acho importante, a partir dessa sua pergunta, nós separarmos a saudade de qualquer juízo de valor necessariamente negativo e percebermos que, se o espírito tem mais evolução, ele vai lidar com tudo isso de uma forma muito mais bonita e até buscando auxiliar aqueles que são o alvo dessa saudade. Como o Geraldinho comentou muito bem, aqueles que se amam jamais vão se esquecer. Uma mãe que partiu e deixou filhos aqui na Terra, com certeza vai continuar nutrindo no próprio coração um sentimento de saudade, mas um grande sentimento de amor. Então nós precisamos encarar tudo isso sempre numa perspectiva de tentar melhorar os nossos espíritos para que todos nós sejamos capazes de lidar com essas questões que serão realidades para todos nós da melhor forma possível. Aproveitando esse gancho do João Pedro, sobre a questão do modo como a gente encara a nossa saudade, nós temos que também alertar o seguinte, gente: quando a gente perde um ente querido e a gente sofre muito e entra em desespero e entra naquela revolta com Deus, com o mundo, com todo mundo, não aceitando a morte de um ente querido e, de certa forma, nos perturbando com isso, esse estado de perturbação nosso, essa revolta nossa acaba também influenciando muito mal aquele que partiu. Então nós temos que encarar isso como uma realidade. A gente precisa aceitar a vontade de Deus com tranquilidade, com calma, com paz de espírito, sabendo que, embora a dor da separação nos atinja o íntimo da alma, com muito peso, tudo passa, toda a dor vai ser consolada, todas as lágrimas vão ser enxugadas, na certeza de que Deus cuida de todos nós. E é importante a gente lembrar dos entes que partiram sempre com paz, com oração, lembrando deles nos momentos felizes, os momentos que nós desfrutamos com eles, com muita alegria, na alegria do convívio. E isso sim é um alimento para a alma deles e para a nossa saudade no sentido positivo. Porque também, lembrando de uma afirmação de Chico Xavier, a saudade é o metro do amor, que eu já disse aqui,
mas a saudade é o amor que fica. Se a gente tem saudade por alguém, é porque esse alguém deixou um amor no nosso coração e ele deve ser cultivado sempre. Que lindo isso, gente. E é importante destacar que essa percepção que o Geraldinho traz, ela é importante para nós percebermos a nossa responsabilidade com aqueles que partiram e pensarmos tudo aquilo que nós podemos fazer pelas pessoas que nós amamos e já estão no plano espiritual. Como o Geraldinho colocou, tudo isso é muito sensível. Essas pessoas sentem as nossas sensações, os nossos sentimentos, e quando nós não temos essa responsabilidade de que o Geraldinho está falando, de lembranças positivas, de mandar muito amor, de tentar ficar feliz aceitando a vontade de Deus, nós podemos prejudicar em algum nível esses espíritos que já desencarnaram. Há uma psicografia do Chico Xavier muito interessante em que ele traz uma mensagem de uma filha que desencarnou para uma mãe que estava aqui na Terra. E essa filha fala para sua mãe: minha mãe, as tuas lágrimas de perturbação, de desespero, de revolta caem sobre mim como gotas de fogo. Então é importante nós salientarmos aqui responsabilidade para nós que estamos na Terra relativamente àqueles que já desencarnaram, porque eles precisam do nosso amor e de toda a nossa contribuição. E aí a gente já coloca aqui a importância de continuar orando pelos que desencarnaram, porque se nós amávamos essas pessoas enquanto elas estavam aqui na Terra, é o nosso dever cristão continuar amando todas elas. Agora, pessoal, vamos conhecer a história da Lúcia. Muito emocionante essa história. Eu conheci o Roberto no serviço. Foi uma coisa muito bonita, sabe? Quando a gente encontra um companheiro, assim, aquela pessoa que tu acha que vai ser pro resto da vida. E realmente era pro resto da vida, se a vida não parasse no meio do caminho. Nós tínhamos muita mania de viajar de moto. E era tudo feito assim, tipo, em cima da hora. Uma sexta de manhã, que era feriado, nós acordamos, ele me olhou e disse assim: vamos pra Ribeira comprar perfume? Vamos. Um dia antes, nós tínhamos uma cerveja guardada há muito tempo dentro do freezer. E ele abriu e ele olhou para mim e disse assim: vamos tomar que eu não quero deixar isso aqui de herança para os filhos. Nós tomamos a cerveja, ele mandou uma mensagem para a irmã dele, agradecendo a irmã dele, que cuidava muito bem da mãe, que era muito bom ter ela, coisas assim que ele nunca fazia, umas coisas muito diferentes. E naquele dia de manhã, nós acordamos, ele resolveu ir para a Ribeira e estava um calor muito forte. Fui para o quarto me arrumar e quando eu saí do quarto, eu saí com uma calça jeans e uma camiseta e um tênis. E ele me olhou e disse assim: não, tu não vai assim. Tu pode colocar toda a roupa de moto, tu coloca toda a roupa de couro. E eu disse assim: eu não vou viajar com essa roupa de couro muito quente. E ele olhou pra mim e disse assim: não, mas se acontecer alguma coisa no meio do caminho, tu te machuca toda. Se tu tiver com essa roupa, tu vai ficar sem pele. Voltei e coloquei toda a roupa de couro. Quando eu subi na moto, ele olhou se o meu capacete estava bem fechado. Nós andamos quase uma hora, paramos no posto de gasolina para abastecer. Aí, pela primeira vez em muito tempo, ele tira meu capacete, me dá um beijo e bota meu capacete de novo e olha se está bem fechado. Meia hora depois, nós nos acidentamos. E ele faleceu nesse acidente e eu fiquei muito mal. Fui levada para o pronto-socorro. No pronto-socorro chamaram a minha família, pediram para se despedir de mim, que eu não ia passar aquela noite. Mas eu não me lembro do acidente, não me lembro de nada. A única coisa que eu me lembro foi que quando eu saí da UTI, um mês depois, 36 dias depois que eu saí da UTI, me colocaram no quarto e quando eu abri os olhos, ele estava na ponta da minha cama, com os braços cruzados, me deu um sorriso. E a minha filha estava no quarto e eu olhei para minha filha e disse assim: Bibi, olha o Roberto na ponta da cama. E a Bibi olhou e disse assim: mãe, ele tá aqui. Eu disse: sim, ele tá aqui. Não, mãe, eu tô te dizendo que ele tá aqui. Eu tô sentindo o cheiro de perfume dele aqui no quarto. E depois desse dia, eu nunca mais sonhei ouvir ele. Eu acredito, assim, que ele era um destino mesmo. Ele era alguma coisa que muito diferente. Mas o destino não quis junto, mas quem sabe um dia, né? Será que na nossa próxima vida a gente volta de novo com essa pessoa? Eu e o Roberto, por exemplo, foi tão curtinho o tempo que a gente ficou junto. Tinha tanta coisa para viver, tanta coisa para fazer.
Essa é uma pergunta que eu me faço. Quando a gente não conseguiu cumprir tudo nessa vida, a gente volta na outra para cumprir? É muito interessante sua história, Lúcia, e mostra aí o amor entre vocês dois. Quando a gente reencarna, existe uma programação aqui de vida terrestre. E essa programação, às vezes, tem um tempo determinado. E certamente o Roberto sentiu que a vida dele estava no fim. Veja que a intuição dele foi muito precisa, não é? Ele brincou com você a respeito da cerveja, que não queria deixar a cerveja de herança para os filhos. Ele te alertou na questão da proteção da roupa de couro, para que você não machucasse. Então, intuitivamente, ele já estava percebendo que algo iria acontecer. Por quê? Porque o espírito, quando reencarna, ele reencarna geralmente com um prazo determinado. E às vezes ele escolhe, junto com os benfeitores espirituais, o tipo de prova, de sofrimento que ele vai passar para resgate de problemas de vida passada. Foi o caso dele. O acidente estava programado para acontecer. Só que era, naturalmente, para que você continuasse viva na Terra, cuidando de seus filhos, de seus familiares, e a tarefa dele havia se encerrado. E ele se encerra de modo muito bacana, porque volta para te ver no hospital. Isso é muito comum, não é? Os entes queridos não nos abandonam, continuam se preocupando conosco. E tanto é verdade que sua filha também sentiu a presença dele no quarto, sentindo até mesmo o perfume dele. Essa é uma maneira que às vezes os espíritos têm de se identificarem, trazendo um aroma, um perfume, ou então algum acontecimento, alguma palavra que antes ele tinha o hábito de falar e alguém fala perto, não é? Para você se lembrar dele. Então, existem condições assim muito interessantes de manifestação espiritual que não vão especialmente implicar numa mediunidade direta, mas numa mediunidade indireta de todos os envolvidos. E certamente vocês, pelos laços de amor que unem vocês dois, ainda retornarão muitas vezes para viver um amor muito mais amplo e ampliar esse amor até o infinito. Lúcia, que história mais linda, mais tocante. Para nós é uma alegria que você tenha dividido ela conosco. É importante nós pensarmos nesse amor de vocês como um tesouro que vocês já têm, que vocês já compartilham, um amor de que vocês dois já dispõem, e isso é muito lindo. Eu acho que essa perspectiva tão bela de continuar em outras encarnações, com certeza é uma realidade que vocês vão experimentar. Agora, também é muito bonito pensar na beleza dessa missão que vocês desempenharam nesta encarnação. Veja a beleza da articulação no espaço e no tempo de duas pessoas que se amam, se reunindo para viver um momento tão extremo como esse que vocês viveram. Porque certamente, depois dessa dificuldade, depois de ter vivido isso que foi tão duro para vocês dois, os espíritos de vocês dois vão brilhar muito mais. Esse amor, certamente, após esta encarnação, já está mais sublime, mais etéreo, mais puro. E como o Geraldinho colocou, certamente vocês vão vivê-lo nas próximas encarnações e mesmo no plano espiritual, quando vocês estiverem reunidos de uma forma muito bela, muito jubilosa e com muita felicidade. Essa é uma beleza, essa é uma certeza que você pode guardar dentro do seu coração. Como o Geraldinho comentou, tudo indica, pelo seu relato, que ele sabia, que a intuição dele sobre esse momento era bastante específica. E veja o poder da palavra. Ele falando que não queria deixar a cerveja de herança, em alguma forma, em algum nível, já concebendo que essa partida estaria bastante próxima, te protegendo, porque esse era o momento dele e não o seu. Então, todos esses detalhes maravilhosos dessa sua história são motivo para todos nós termos muita esperança na espiritualidade, no nosso Senhor Jesus Cristo e em Deus, porque tudo acontece no momento certo e como deve ser. Nós teremos programas específicos para conversar sobre destino, sobre sonhos e mesmo para entrar mais no aspecto da mediunidade. Agora, também
também tudo indica, como o Geraldinho colocou, que vocês, nesse momento aí no hospital, experimentaram o exercício da mediunidade, sentindo o cheiro, porque isso é mediunidade. Quando nós registramos os cheiros espiritualmente, você conseguiu captar a imagem dele pela vidência espiritual. Então, um conjunto de belezas, um conjunto de dádivas num momento muito difícil, mas quando a gente pensa na história do espírito de vocês, esse vai ser um marco, essa vai ser uma vitória que vocês dois juntos para toda a eternidade vão celebrar bastante. E é muito importante, gente, a questão do seguinte, essa questão que foi exposta aí por várias perguntas a respeito do reencontro. O reencontro existe realmente. Quando você desencarna, você acaba encontrando os entes queridos no mais além. Isso é até objeto de estudo da ciência, nos projetos de EQM, experiências de quase morte, em que pacientes terminais experimentam a realidade da morte e acabam retornando e contando o que eles vivenciaram. E a maioria deles conta sobre isso, que ao chegarem do lado de lá, reencontraram entes queridos que acabaram falando com eles: não, a sua hora não chegou ainda, retorna para o corpo que você tem ainda muita vida para viver na Terra. E eles acabam retornando. Então, esta é uma realidade. A psicografia de Chico Xavier tem inúmeros livros testemunhando esses reencontros de entes queridos do além que vêm nos receber na experiência da nossa morte. Então, só temos uma certeza, que o amor jamais morre. Gente, foi uma alegria estar com vocês nesse bate-papo de hoje. Nós vamos sugerir para quem se interessar em aprofundar sobre o tema, lerem livros como, por exemplo, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, e de Chico Xavier eu vou sugerir 2 livros, Nosso Lar, pelo Espírito de André Luiz, e o livro E a Vida Continua, também do Espírito de André Luiz. Sugestões maravilhosas, pessoal, que certamente vão contribuir bastante com todas essas reflexões de que nós tratamos aqui no programa de hoje. Com certeza nós nos encontraremos outras vezes para continuar aprofundando essas conversas maravilhosas que fazem tão bem aos nossos espíritos. Nós agradecemos muito todos vocês que estiveram conosco e desejamos a todos vocês que vocês fiquem na paz de Jesus Cristo, sempre com muito amor, com muita esperança, porque a vida sempre continua. Mais uma lembrança de livro que eu não posso deixar de encomendar também aqui a vocês. É o livro Depois da Travessia, de Chico Xavier, contendo mensagens de vários espíritos, espíritos bons, espíritos médiuns, espíritos conturbados, quando se viram diante da morte e vieram contar através da psicografia de Chico Xavier. É uma edição em parceria da Vinha de Luz Editora com a editora Didier, de Votuporanga, São Paulo. Até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço.